uma série onde vai abordar muito a questão de esperança, de eternidade. Podemos até dar um nome para essa série, a gente tinha dado o nome Fim dos Tempos, mas vou dar o nome de Eternidade, é o nome da série. E a gente vai abordar hoje sobre esperança. Sobre esperança. Quantos aqui têm esperança? Né, o pessoal costuma dizer, se há vida, há esperança. Né? Quando a gente vê alguém que está numa situação de enfermidade, prestes a morrer, se houver vida, ainda há esperança. É sobre isso que nós vamos abordar no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Abra comigo lá na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo de Apocalipse. Deixa aberto aí, e eu quero orar por mim e por você. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em teu nome, Senhor. A tua palavra nos ensina para estarmos juntos, reunidos, a aprender a temer o teu nome e a ensinar a próxima geração, Senhor, a caminhar nos teus caminhos. Então eu quero orar por cada um de nós aqui, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria, espírito de sabedoria venha sobre nós, espírito de conhecimento, de entendimento, de discernimento venha sobre nós nesta manhã, Senhor. Nos leve, Senhor Deus, a entendermos, a termos clareza, a termos simplicidade sobre aquilo que o Senhor quer ministrar para a nossa comunidade, para a Igreja Cultura, aqui em Taboão da Serra, para que cada um de nós aqui, Senhor, esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, diz assim, revelação de Jesus Cristo, repete comigo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Do que se trata o livro de Apocalipse? Muitas pessoas, quando abrem o livro de Apocalipse, quer saber sobre a marca da besta, né? Só que Apocalipse não é para responder a nossa curiosidade, mas é para despertar a nossa responsabilidade. Repete comigo. A revelação não é para responder a minha curiosidade, mas para despertar a minha responsabilidade. Essa é uma frase do Shed, que o Senhor levou alguns anos atrás. Quando ele está falando sobre escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, que muitas pessoas querem saber se a marca da besta é a Helmans, o rótulo da Helmans, Hellmans, homem do inferno, ou se é o rótulo da Coca-Cola ao contrário, alô diabo, ou se é o disco da Xuxa girado ao contrário, lembram disso? Ou se é o código de barra, ou se é o chip da Motorola. Falaram inclusive que a maçã mordida era do diabo. Falaram também que a marca da besta, o sinal da besta era o Pix, ou a vacina contra a Covid. Então a gente vai ouvindo essas coisas, né? E as pessoas querem saber essas curiosidades, e a gente não deve ficar em assuntos periféricos. A Bíblia não está falando sobre isso, a Bíblia está falando, o primeiro versículo aqui já fala claramente que Apocalipse diz respeito à revelação de Jesus Cristo. Não é sobre marca da besta, não é sobre milênio, não é sobre novos céus e nova terra, é sobre a revelação de Jesus Cristo. Não que a Bíblia não fale de marca da besta, que fale dessas coisas que a gente tem ouvido por aí afora, né? Que o fim dos tempos, que o anticristo é o Papa, o anticristo é Barack Obama, o anticristo é fulano, cicrano, beltrano, ou alguém numa posição política. Parece que gira em torno dessa situação. Mas a Bíblia, primeiro versículo, diz que Apocalipse,
O estudo das últimas coisas trata de Jesus. A revelação. O que é revelação? Aquilo que eu não entendia, passo a entender. E quanto mais eu entendo, quanto mais o Evangelho é pregado, as verdades do Evangelho é pregada para mim, mais responsabilidade eu vou adquirindo na minha jornada. Você não fica mais responsável? Quanto mais verdade, quanto mais revelação você vai tendo, mais a sua mente ela vai expandindo e mais responsabilidade vai gerando dentro de você. Responsabilidade para ser um bom homem, uma boa esposa, um bom marido, um bom irmão em Cristo, um bom profissional no seu ambiente de trabalho, a forma como você vai lidar com as suas debilidades, com as suas dificuldades na sua jornada, vai despertando a sua responsabilidade. Porque havia um tempo que você andava debaixo de uma ignorância. Agora você está andando debaixo de uma verdade, e quanto mais verdade é revelada sobre a minha e a sua vida, mais responsabilidade vai gerando. A verdade gera responsabilidade. Repete comigo: verdade gera responsabilidade. Olha para a tua vida antes, você estava perdido, ignorante de tudo. Há até um versículo falando a respeito disso. Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas quando há uma revelação do entendimento, você faz com consciência aquilo que você está vivendo. E quando nós fazemos algo com consciência, no caso o pecado, Jesus ele vai dizendo que nos últimos dias duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer. Eu sempre verbalizei isso aqui, Diego já me ouviu falando isso várias e várias vezes. Por quê? A repetição me leva a adquirir hábitos, cultivar hábitos. Alguém pode dizer, a repetição leva à perfeição, né? Mas se for a perfeição é Cristo, porque eu não sou perfeito. Amém? Glória a Deus. Então a gente repete justamente para ir entrando na nossa mente, porque tem uns caçadores de revelação, né? Que Deus só quer viver de revelação. E aí Deus fala para ele, você é filho de Deus. E a pessoa se comporta como órfão há mais de 10 anos. Não é possível. Então, o que a gente aprende com isso? Que o estudo das últimas coisas vai impactar aquilo que eu estou fazendo hoje. Como que eu posso trazer essa mensagem? Que a esperança com relação ao futuro vai impactar a minha missão no presente. Então, se eu tenho a plena consciência do que está por vir, isso vai gerar temor no meu coração diante daquilo que eu estou fazendo hoje. A gente estava começando a falar sobre esse assunto ontem, né? Então, irmão, você precisa ter a visão de Deus, a visão clara com relação ao que Deus está comunicando. Então, o livro aqui fala de revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Não é sobre o símbolo da besta 666, não é sobre esses assuntos periféricos. Aqui está falando sobre a revelação de Jesus Cristo. Tanto é que Apocalipse vai dizer que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Então, o estudo de eventos futuros é muitas vezes chamado de escatologia. E sua palavra grega, eschatos, significa último. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas. Mas eu não quero que aqui se torne um estudo acadêmico, não é esse o objetivo. Mas trazer alguns fundamentos para nós construirmos esse entendimento com relação para despertar uma responsabilidade na minha e na sua vida, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, onde vai determinar onde nós passaremos o restante da nossa eternidade. Também, ainda que não possuamos conhecer tudo acerca do futuro, Deus conhece o futuro através das Escrituras. Aleluia. Isso aí, se fosse, né, gravasse, ia para o Worship Fails, né? Quem conhece o Worship Fails aqui? Conhece? É de um brother meu lá do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Então, mesmo que a gente não conheça sobre os eventos futuros, já está escrito na Bíblia sobre aquilo que nós iremos viver no futuro. Billy Graham ele vai dizer o seguinte, que ele leu a última página da Bíblia. Ele sabe, porque a Bíblia é um jornal que fala sobre o amanhã. A gente não vai ser pego de surpresa. E ele falou o seguinte, pode ficar tranquilo, vai acabar tudo bem. Vai ter um período da grande tribulação, que a gente ouve bastante,
perseguição contra os cristãos. E a Bíblia, Jesus, ele compara esse período profético, esse período que antecede a segunda vinda dele, como as dores de parto de uma mulher. Fui pai 4 vezes. A Érica teve 3 partos normais. E a gente sabe muito bem, estamos experientes nesse assunto, que quando a mulher começa a sentir a contração, é porque o bebê está sinalizando: eu vou nascer. E a dor vai ficando cada vez mais intensa, né? E aí o osso do corpo da mulher começa a expandir, e a dor vai aumentando cada vez mais, e vai aumentando, 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 aumentando. Então quando está prestes a dar à luz, aí, aquele alívio. Eu lembro disso perfeitamente. Eu pegava na mão da Érica, ela: meu Deus! Lembro que quando nasceu o Theo, no dia 24 de dezembro, nosso menino Jesus, faltando 15 minutos para o Natal, aí a médica, a enfermeira, perguntou assim para ela: você quer esperar mais uns minutinhos para nascer no dia 25? Ela: não, pelo amor de Deus, deixa ele nascer logo, põe ele para fora. E ali a Érica, né, e eu ali segurando a Érica, a Tereza lembra, né? A gente estava lá, preparou a mesa em casa, para ceia e tal, aí de repente a Érica começa a bolsa estoura, eu falei: misericórdia. Aí corremos para o hospital e lá ficamos, e o Theo nasceu no dia 24 de dezembro de 2015, às 23 horas e 45 minutos. E ali, irmão, quando nasce, eu tive a experiência, pelo menos nos 3, de cortar o cordão umbilical. É uma experiência que, em breve, o nosso pastor querido, Diego, vai experimentar. Irmãos, é impressionante, impressionante. E Jesus fala que é como dores de parto, esse período profético, dores de parto. Então, à medida que está para nascer, as dores vão aumentando cada vez mais. Aí Jesus fala sobre os princípios das dores. O que ele está querendo dizer com isso, meus queridos irmãos? Que a tendência da humanidade é ladeira abaixo. O mundo não vai melhorar, a não ser onde o evangelho é pregado e pessoas são transformadas e respondem ao evangelho. Mas já está claro que a humanidade está em decadência. A sociedade, ela é má, rebelde e corrupta. O mundo jaz no maligno. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. E a marca da besta vai aonde? A gente vai abordar sobre isso. Apocalipse 19 fala sobre a marca da besta que vai aonde? Na testa e na mão direita. Presta atenção, raciocina comigo para você não perder. Presta atenção, Paulo diz que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento das pessoas, para que elas não sejam iluminadas pelo evangelho. Só que em contrapartida ele fala: mas as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para destruir todo sofisma. Onde? Na mente. Todo engano aonde? Na mente, levando todo pensamento cativo ao quê? A obediência a Cristo. Vocês estão entendendo? Então a marca da besta não é o chip da Motorola, como muito pensam. Talvez seja, né, alguns estão sinalizando que seja Neuralink lá do Elon Musk, que estão implantando chip já no cérebro das pessoas e auxiliando elas nas questões de locomoção. Vocês viram isso? Que eles estão implantando já? Pode ser que sim, irmão. Mas a marca da besta vai além de um tal de chip. A marca da besta é um padrão de pensamento que modela o padrão de comportamento. Ou seja, aquilo que eu penso, eu faço. Aquilo que eu entendo, eu pratico. O que Provérbios vai dizer? Assim como pensa a tua alma, assim você é. Então, por isso que a identidade, nesses últimos dias, deve estar muito bem clara na nossa jornada. Quem é você? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E essa identidade precisa estar muito bem clara na nossa jornada, porque a identidade clara vai me levar ao cumprimento do meu chamado. E deixa eu falar uma coisa, uma boa notícia para você. Não foi você quem escolheu o chamado, mas o chamado escolheu você. E quando o chamado te escolhe, não tem volta. Você: não, Jesus, é muita dificuldade, muita tribulação. Deus não te prometeu os céus, a lua, as estrelas, não te prometeu uma vida cheia de privilégios. Ele falou o seguinte: você quer morrer?
Porque antes da vida tem a morte. É por isso que o discípulo, no começo do chamado, Jesus diz o quê? Vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Imagina se Jesus no começo falasse assim: se você quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Você acha que os caras iam? Porque ninguém quer morrer para si mesmo. Jesus então ele chama primeiro: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Aí no discipulado, é por isso que nós cremos no discipulado, na mesa, na comunhão. É no discipulado onde o caráter de Cristo vai sendo gerado dentro do nosso coração, despertando a nossa responsabilidade, levando o nosso pensamento cativo em obediência à vontade do Senhor, para que a gente carregue o temor dos últimos dias. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Quando a gente olha para o livro de Provérbios para adquirir sabedoria, porque o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, certo? Então, se eu quero ser sábio, eu vou ler o livro de Provérbios ou o livro de Eclesiastes. Quando eu quero tratar da minha alma angustiada, quando eu quero tratar dos meus sentimentos, eu vou ler o quê? Salmos. Salmos, você vê lá Davi: minha alma está angustiada, Senhor, eu choro dia e noite. Só que aí da metade para o final de Salmos ele diz: mas eu sei de onde vem o meu Senhor. Estenda as tuas mãos, inclina os teus ouvidos à minha voz. O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Percebe que ele sabe para quem ele deve chorar. Não é chorando nas redes sociais, ele chora na presença. Deus, estou angustiado, estou triste, estou desanimado, estou frustrado, mas o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Percebe? Quem está entendendo isso? É assim que nós vencemos as nossas guerras, meus irmãos. Muitas vezes você quer desistir, quer parar, quer jogar a toalha no chão, mas ali a palavra, ela sempre, a revelação de Cristo, ela sempre vem nos fortalecendo, dizendo: foi eu que chamei você, eu que te escolhi. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu escolhi Jesus. Jesus, eu te escolho. Aí Jesus fala assim: mas eu te escolhi primeiro, seu tranqueira. Projeto falido. Nem você mais acreditava em você, nem muito menos as pessoas, mas eu acredito naquilo que eu posso fazer na tua vida. Então o evangelismo, a ferramenta de evangelismo, é quando eu olho para uma pessoa que a sociedade julga, fala assim: esse aí já não tem mais jeito. Mas eu olho para ele como um adorador. Cara, você é um filho de Deus, mas está perdido. Porque eu sei o caminho. Vem comigo, vou te mostrar o caminho. Quando alguém está perdido na rua, ela pede orientação, e você sabe onde é o lugar, o que você fala? Olha, vai reto, dobra à direita, e você vai chegar no lugar. Por quê? Você já esteve lá. Então você sabe, você conhece o caminho. Lembra que eu sempre falo aqui que a geração do burro do Shrek, quem já lembra, quem assistiu Shrek? Aquela cena, né, do Shrek e o burro lá na carroça, e o burro impaciente, que é o jovem, né? O jovem impaciente, inconsequente, e aí a ansiedade ali: Senhor, já chegou. E aí ele falava assim: não. E o burro lá já chegou, ansioso, né? Ansioso, impulsivo. E aí teve uma hora que o Shrek falou assim: já chegou. Aí ele falou: não, ainda não. Por quê? Há uma geração que quer muito a chegada, mas não quer o caminho. Jesus não disse: eu sou a chegada. Ele diz: eu sou o caminho. Então vamos lá, voltando aqui. Então Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele está trazendo o quê? Sabedoria. E detalhe, qual foi a oração que ele fez? Deus, eu peço sabedoria. E ele escreve isso no auge da vida dele. Porque quando Davi entrega o reinado a Salomão, era o tempo de paz. Na época de Davi era um tempo de guerra. Então o pai guerreou, lutou as lutas para que o reinado vivesse um tempo de paz. E aí quando Salomão chega, não havia guerra. Não havia guerra. Então ele adquiriu muita sabedoria e muita riqueza. E tinha tempo para escrever Provérbios. Lá então. Aí quando você olha para o livro de Eclesiastes, já leram o livro de Eclesiastes? É chamado do livro mais azedo da Bíblia, que é o momento de depressão de Salomão. Depressão de Salomão. O que eu aprendo com isso? Eu não me surpreendo com a sabedoria de Salomão, muito menos quero entrar na depressão de Salomão de Eclesiastes. Não fico impressionado com a sabedoria de Salomão em Provérbios, muito menos quero entrar na depressão de Salomão de Eclesiastes. Sabe por quê? Porque no começo ele tinha sabedoria, mas no final da sua vida ele perdeu o temor.
Sexta-feira eu estive no velório da doutora Sara Hayashi, que tanto abençoou minha vida. Fiz o curso Profetas e Proféticos com ela, lá no Ágape. Já tive vários momentos ali com ela, já orou por mim, liberou palavras sobre a minha vida do que eu estou vivendo hoje. Irmãos, estive lá no velório, coisa mais linda, mais linda. Morreu com 81 anos, aprove o Senhor levá-la para si. E quando o cristão morre em Cristo, ele passa a desfrutar imediatamente da presença gloriosa do Senhor, esperando o grande dia do Senhor, onde os mortos serão ressuscitados. Os vivos e os mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, todos serão arrebatados. Aqueles que estão em Cristo serão arrebatados para ter o encontro com o Senhor nos ares. A gente não vai morar no céu, tira essa coisa da tua cabeça. Se você aprendeu através da Igreja Católica que a gente vai morar no céu, tira isso da tua cabeça. A gente não vai morar no céu, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, e não é um lugar geográfico, é uma dimensão. Jesus vai voltar em poder e em glória, nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, e nós desceremos com o Senhor para reinar no reino milenar. Mas a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para você entender um pouco do tempo cronológico, irmão. Vamos lá, dores de parto, que a gente vê que vai piorar cada vez mais a sociedade, mas à medida que o evangelho é pregado pelos discípulos, haverá transformações, salvação, cura, libertação, sabe? Isso vai acontecer, porque nós estamos declarando, expressando a realidade dos céus na terra. Por isso que Jesus nos deu as chaves do reino dos céus. O que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Até que Ele venha, nós continuaremos fazendo isso. Perguntaram assim: pastor, o que você está fazendo? A mesma coisa que eu sempre fiz desde quando eu me converti. No mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa. E essa mesma coisa não é uma coisa monótona. Pelo contrário, é algo vibrante, irmão, porque pregar o evangelho é um privilégio. Eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, eu fiz um propósito com Deus: eu não quero deixar passar um dia da minha vida sem falar do teu amor. Nem que eu tenha que falar para um papagaio. Porque esse é o temor, irmão. Temor. O que está em mim precisa ser liberado. Você tem um remédio para os doentes. Amém? Então vamos lá, as dores de parto. Aí vem as dores de parto. Aí o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a perseguição. Nós não cremos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Como igreja nós cremos que será no final da grande tribulação o arrebatamento da igreja. Haverá um período de perseguição do corpo. Já está acontecendo isso. Então vamos lá, a marca da besta. Deixa eu voltar lá na marca da besta para não perder o raciocínio. A marca da besta é um padrão de entendimento que vai afetar um padrão de comportamento. Pastor, onde que adquire essa marca da besta? Simples. Dentro das casas, dentro das universidades, dentro das escolas. Por isso que nós estamos vendo um progressismo, ideologias corrompendo corações para que elas não vivam de fato o evangelho. Lembram que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento, para que não sejam iluminados pelo evangelho. A marca da besta já está no nosso meio desde quando Jesus pisou na terra. Já existe a marca da besta. Ela não é visível, porque ela está dentro da mente. E as pessoas estão adquirindo nos vídeos do YouTube, nas universidades, na escola, professores marxistas, ateus. Vocês viram a postagem que nós fizemos semana passada? Existe uma expressão dita que a universidade é cemitério de cristãos. Não sei se vocês viram. Irmãos, muitos pais querem terceirizar a responsabilidade no discipulado, a educação dos filhos, para a universidade. A universidade já é caída, irmão. Já é caída. Você espera o quê? Que os professores preguem o evangelho para você? Não, de maneira alguma. Os alunos, vai estudar em uma universidade federal para tu ver. Todos praticamente são progressistas, ideológicos. Aí mistura política com uma série de coisas. E aí, o que acontece? Não é que a universidade é um cemitério para cristãos. Na verdade, o cristão
jovem, quando vai para a universidade, ele já vai perdido. Ele não se perde lá, ele já vai perdido, porque não teve fundamento, houve falha no discipulado. Mas eu acredito que, assim como eu tive a oportunidade de ter um grupo pequeno, uma célula dentro da faculdade, irmão, estava queimando por Jesus. Falei assim, o quê? Vou aproveitar esses 15 minutos de intervalo aqui e vou pregar o evangelho. Eu vou chamar a turma aqui com ousadia. Irmãos, durante 4 anos, a Érica lembra muito bem, durante 4 anos, no intervalo da universidade, aqueles 15 minutos, eram 15 minutos muito bem empregados. Evangelismo, pregação, orando pela turma. E muitas pessoas encontraram Jesus no ambiente da universidade. Então, o ambiente da universidade não é um cemitério de cristãos, é um forte campo missionário. Mas não é só a universidade, a escola, trabalho, as nossas relações, nossos vizinhos, a própria família é considerado um campo missionário mais negligenciado pela igreja. Porque todo mundo quer ir para a África, todo mundo quer ir para as nações, mas ir pregar dentro da própria família, dentro da própria casa, quem quer? Por que a gente não quer? Porque as pessoas nos conhecem. Mas Deus está fazendo coisas novas, meus irmãos. Deus está impulsionando ainda mais cada um de nós, amém? Deus está colocando ousadia dentro do teu coração, para você não ter medo de pregar o evangelho. Também vai dizer que a esperança para a igreja, é uma visão com relação ao futuro, ela vai afetar a nossa missão. Por isso que essa expressão, a minha esperança com relação ao futuro, vai impactar a minha missão no presente. O que é esperança? É muito mais do que certeza, mas é uma clareza com relação àquilo que a gente vai viver no futuro. Então nós temos ali a grande tribulação que está cada vez mais acontecendo. A gente passa por tribulação, mas vai ficar mais feio ainda, que é por isso que é o nome, grande tribulação, vai ficar dores de parto. E aí a igreja será muito perseguida. Aí, meu irmão, aí vai separar crente de ímpio. Vai separar o joio do trigo. De fato, aí realmente vai ser visto quem é verdadeiros discípulos de Jesus e quem é aqueles que ficam só empurrando a vida com a barriga. Porque não pense que que foi todo mundo que não negou a Jesus. Teve muita gente que negou a Jesus no período da perseguição, porque não queriam morrer, não queriam passar pelo sofrimento. A gente vai abordar muito sobre esse tema. Então, no final da grande tribulação, haverá o arrebatamento dos crentes. Não será todos os crentes no final. Então, pare de assistir aquelas novelas da Record e aquele seriado antigo, né, deixados para trás, que mostra, nossa, que linda, a igreja foi arrebatada, aí você vê as roupas aparecendo, né, o corpo sumindo, bluf. Aí cadê o fulano? Cicrano. Não será antes, será no final da grande tribulação. A igreja será arrebatada e nós não vamos morar no céu, porque Jesus vai descer. Então seria incoerente Jesus descer e a gente subir, não é? A gente vai se desencontrar na jornada. Não, Jesus vai descer, nós vamos subir e nos encontraremos nos ares com o Senhor e desceremos com os nossos corpos glorificados. E quando nós descermos, nós reinaremos com Jesus durante os 1000 anos, que é conhecido como o reino milenar. A gente vai abordar mais sobre isso lá na frente. Durante 1000 anos, Satanás será preso e Jesus vai reinar em pessoa, junto com os crentes. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e haverá o juízo final. E nesse juízo final, os ímpios serão julgados para a morte eterna e os crentes serão recompensados no tribunal de Cristo para a vida eterna. E aí é o tempo eterno com Cristo. Eu espero esse dia, irmão. Mas enquanto esse dia não vem, eu preciso olhar para as coisas que estão na minha frente, mas trabalhar aqui, na minha missão hoje. Quem está entendendo isso? Então eu não posso, como Paulo diz, não tire os olhos de vocês naquilo que é eterno. Não vivam de momentos, vivam de eternidade. Porque momento passa, é igual o TPM de mulher. Aleluia. Tenho agora 3 mulheres em casa, né? Era a Érica e a Elisa, agora minha sogra. Benção, está aqui na minha frente. Se converteu lá em casa, gente. A Tereza, vou falar um pouquinho. A Tereza fumava, bebia. Quando a Tereza chegou em casa, depois de uma decepção amorosa, chegou lá triste, a gente abraçou ela. E aí a gente conversou. Falei assim, Tereza,
a gente te recebe com muito amor e carinho, mas uma coisa que eu vou te pedir, só não fuma dentro de casa, por conta das crianças. Ela colocava a cervejinha dela dentro da geladeira, né? E a gente não impedia ela, pode colocar, sem problema nenhum. Aí os irmãos iam lá no discipulado, abria a geladeira. Ei, pastor, cerveja? Não, é da Tereza. É da Tereza. E aí foi durante um bom tempo assim. E toda semana, oração, adoração, discipulado, e a Tereza ali no meio. Aí teve um dia que estava acompanhando uma live de um pastor, e aí era bem no período da lua de sangue. Quem lembra da lua de sangue? Que Joel 2 fala que haveria sinais nos céus, a lua se converteria em sangue. Não lembram disso? E aí eu coloquei o sofá que estava lá na minha sala, lá fora de casa, e fiquei assim, vem Tereza. E a gente olhando a lua vermelha, irmãos. Falei, Tereza, está na Bíblia, Tereza. Olha aqui, isso aqui é um sinal. Os sinais apontam a volta de Jesus, Tereza. E aí a live do pastor Luiz Hermínio, a Tereza, oh meu Deus, eu não quero, oh meu Deus. A Tereza teve um treco, meu irmão, teve um treco. Falei, Tereza, olha aqui, Tereza, a lua se convertendo em sangue, significa um apontamento, é um sinal de Jesus dizendo assim, estou voltando, se arrependa, estou voltando. E há quanto tempo a gente tem escutado isso, né? Jesus está voltando, só que não é no nosso tempo, irmãos, é no tempo do Senhor, porque um dia para Deus pode ser 1000 anos para Deus pode ser um dia, é no tempo de Deus. Existe o tempo Cronos, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Tem a palavra rema. A palavra rema é o que Deus está falando para nós neste tempo, nesta hora. E a palavra cronos é o cronômetro que a gente usa, cronômetro marcando o tempo. Mas a palavra kairos é o tempo de Deus. Pode levar muito tempo para Deus fazer o de repente. Talvez você esteja orando por alguém que está perdido, que alguém está desorientado, porque todos nós queremos alcançar a nossa família, amém? Mas, irmãos, pode levar muito tempo para acontecer o de repente, como foi no meu caso também, no caso da Tereza. A Tereza estava muito tempo ali, ela sabia, a gente pregava, conversava com ela, e a Tereza ali, resistente, ia lá para fora, fumava o cigarro dela, tomava a cervejinha dela, mas o fogo comendo lá em casa. Pregação, evangelho, pá, não sei daqui. Teve um dia, meu irmão, que a Tereza não tinha mais para onde correr. Aí ela falou assim, eu quero ser batizada. Levamos a Tereza no dia dos finados, dos mortos, lá em Santos. Um dia frio, meu amigo. E aí, a gente foi lá e matou a Tereza. A velha mulher morreu e a nova mulher nasceu. E desde então, a Tereza, está aqui minha sogra, está sendo transformada pelo Senhor, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, continua orando pela tua sogra, em nome de Jesus. Então, o propósito da escatologia é despertar essa nossa responsabilidade, querido. Despertar a nossa responsabilidade. E para eu finalizar aqui, para a gente, meu Deus, eu queria pregar, eu pregaria 3 horas aqui, sem cansaço, sem sono para vocês, sério mesmo. Mas a gente tem tempo, né? Mas olha só, querido, olha que interessante, só um pouquinho da marca da besta. Lá em Apocalipse 13, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca vai aonde? Na testa, padrão de pensamento, e na mão direita, padrão de comportamento. Então aquilo que eu entendo, eu faço. Por isso que no mesmo texto vai falar sobre a marca do Espírito Santo. Olha só como o pessoal fica em assuntos periféricos. Quero saber a marca da besta, 666. Mas o mesmo texto, Gabriel, fala da marca do Espírito. Então aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo, eles estarão marcados pelo Senhor, irmão, em nome de Jesus. Porque Paulo vai dizer que ele é o penhor. O que é a penhora? É uma garantia, dizendo assim, olha, eu vou deixar aqui como garantia, porque vai vir algo melhor. Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele é um penhor, dizendo, olha, eu vou dar o Espírito Santo para vocês, mas chegará o dia que virá algo muito melhor, como garantia para estar com vocês, para trazer convicção para vocês, que a presença de Deus está com vocês, mas chegará o dia que a presença do Senhor será retirada, o Espírito será retirado. Aí é
caos, meu amigo. Caos. Caos. Mas nós vamos aguardar o grande dia do Senhor. Eu quero terminar lendo esse texto. Vá lá comigo em Apocalipse 21. Apocalipse 21, meus irmãos. Só para a gente ter um pouco do vislumbre daquilo que está por vir, que vai impactar aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olha só o que o texto de Apocalipse 21 vai dizer. Versículo 1. Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus. Então, para aqui. A Nova Jerusalém vai descer, meus irmãos. O mundo não será destruído como muitas pessoas pensam. Fizeram até filme, lembra do 2012? Nossa, a terra vai ser destruída. Haverá sim sinais na natureza, como nós estamos vendo. A terra está ficando cada vez mais quente, perceberam isso? Inundações, tremores de terra, tragédias, uma série de coisas. Isso é uma forma para gerar medo, mas ao mesmo tempo também para gerar temor no nosso coração. E são sinais. E aqui ele está dizendo que a terra não será destruída, a terra será restaurada. Restaurada. Nós iremos viver nesta terra com um corpo glorificado junto com Cristo. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença e não haverá mais morte. Olha que maravilha isso. O texto vai dizendo: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele virá. Ele virá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu falar uma coisa, ele está dizendo aqui que o tabernáculo de Deus não é a igreja cultura, não é a igreja Zion, não é a igreja Mevan, não é o Bola de Neve, não é a Assembleia, não é Brasil para Cristo. Ele está falando que o tabernáculo de Deus, que é a própria presença do Senhor, estará habitando no meio do seu povo. Deus não vai arrebatar membros de igreja, Deus vai arrebatar os filhos de Deus. Não vai arrebatar igreja A, B, C e D, mas levará o que? A igreja do Senhor. E olha aqui o texto vai dizendo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo coisas novas. Uau! A gente poderia ler muito mais, né? Por isso que eu falei para você, se me deixar pregar sobre isso, meu amigo, eu fico 3 horas aqui, 4, 5 horas. É igual o Paulo pregando, que o homem caiu lá do negócio, né? Ele deve ter pregado umas 4 horas, irmão. Porque acho que ele estava tanto cheio da presença de Deus que não havia cansaço nele. Não havia sono. E aqui está dizendo claramente esse grande dia do Senhor. Grande dia do Senhor. E é sobre isso que nós vamos discorrer nesse mês de julho, sobre a esperança, a eternidade do Senhor que vai impactar a nossa missão no presente hoje. Isso é para gerar, sabe o quê? Temor no nosso coração, responsabilidade diante daquilo que nós estamos fazendo. Estou trabalhando, mas os meus olhos estão fixos naquilo que é eterno, que não é passageiro, não é transitório. Estava falando sobre a TPM, não raciocinei, não terminei a conclusão. Mulher sente dor, irmão. TPM, pensa num trem que a mulher fica irritada. Mas a TPM passa, graças a Deus, né? Então assim, esses momentos de irritações, de momentos, eles passam. Mas o que não passa é a palavra de Deus, ela permanece. Então não baseie a sua vida hoje pelo que você está sentindo no momento, mas baseie a sua vida pela eternidade de Deus. Muitas vezes eu estou triste, estou angustiado, estou chateado, estou frustrado, mas eu falo assim: Deus, não é sobre o que eu sinto, mas é sobre a convicção da fé que eu tenho e a esperança com relação ao futuro. Mesmo eu não estando vivendo aquilo que eu gostaria de viver hoje. Porque vamos lá, irmão, vamos lá. Se você pudesse falar assim: Deus, eu queria uma casa. Deus, eu queria tanto recurso financeiro na minha conta. Só que não é assim, né? Deus pode fazer? Claro. Deus pode fazer um milagre, um sobrenatural. Eu acredito nisso, irmão. Deus pode usar pessoas. Você orou ali, puxa Deus, eu estou precisando de tanto recurso. E Deus usar a vida de alguém e falou assim: cara, passa o teu Pix,
Eu já vi isso várias vezes, já aconteceu comigo várias vezes. Mas eu não posso ficar esperando esses momentos acontecerem, irmão. Eu preciso manter a minha visão no Senhor. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Vamos sair hoje debaixo dessa convicção da eternidade, não de coisas momentâneas. De eternidade, irmão. Amém? Vamos ficar de pé. É o nosso momento de